Igreja consagra todos os anos um tempo destinado a nós vivermos intensamente voltados para Ele. Vivermos a penitência, o jejum, a caridade, esses caminhos que nos apontaram o Evangelho. A liturgia hoje começa com este convite de Deus: voltai para mim com todo o vosso coração. Nós, quando pensamos numa atitude como essa, é uma atitude de todo ser, uma atitude total, uma atitude completa. O coração é aquilo que nós temos de mais profundo, mais interior do ser humano. E Deus, Ele nos convida a nos voltarmos para Ele com todo o coração. O povo de Deus, quando fazia penitência, tinha essa atitude um pouco externa de rasgar as vestes, de colocar cinza sobre a cabeça, de se vestir de saco, para justamente nos lembrar essa realidade. Nós somos pó. E nem sempre nós lembramos disso, né? O gesto das cinzas quer nos lembrar isso. Um dia, todos nós iremos ser pó, né? Do pó viemos, ao pó voltaremos. Assim, meus irmãos e irmãs, este tempo favorável de conversão, ele nos convida também à reconciliação. Penitência, reconciliação são as palavras que estão bem presentes nesse tempo quaresmal. Embora seja um tempo que coincida também, digamos, com a nossa volta de verdade às atividades, já que se diz que o ano só começa depois do Carnaval, né? No Brasil é assim, o ano realmente só começa depois do Carnaval. Então nós temos 40 dias para sermos guiados pela palavra, a palavra de Deus, que a cada domingo e a cada dia também vai dando o tom desta nossa conversão, desta nossa reflexão. Então nós devemos de alguma maneira estar atentos àquilo que a liturgia nos diz a cada dia, especialmente cada domingo, cada diretriz que a palavra vai nos dando, para que nós possamos fazer este caminho, para que nós possamos nos voltar de todo o coração para Deus. Então é preciso estar atento principalmente à palavra de Deus, que nos indica, que nos alimenta, que nos chama à conversão. A conversão que também não se dá de uma maneira total, uma maneira mágica de um dia para o outro, mas a conversão é cada dia, é cada passo que a gente dá em direção a Deus. Voltai para mim com todo o vosso coração. Cada atitude que a gente toma de se voltar para Deus, de pensar nele, de rezar, de ouvir a sua palavra, é uma atitude de conversão. E a cada dia nós temos as tentações, nós temos as dificuldades para enfrentar e tantas outras coisas que nos levam para o distante de Deus. Então são muitas essas coisas que nós somos chamados de uma maneira muito especial nesse tempo da Quaresma a estarmos em intenso combate para nos voltarmos para Deus. Mesmo com as nossas atividades, com o nosso trabalho, é um desafio para nós viver esse tempo quaresmal dentro daquilo que a gente tem na vida também para viver.
E não devemos esquecer que mesmo aí devemos procurar aquele espaço para a gente fazer a nossa oração. A oração que dizia hoje o Evangelho, que deve ser feita no segredo, deve ser feita no escondido. Mas aí a gente pergunta, mais padre, se a gente for levar a sério isso que Jesus disse aqui no Evangelho, a gente deve ir para a igreja, porque a gente não deve rezar para as outras pessoas verem. Jesus não quer dizer isso para nós. Ele quer dizer que essas atitudes, elas devem sair principalmente lá do coração de cada um de nós. O jejum, a esmola e a oração. Fazer de tal modo que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. Rezar no escondido, rezar no silêncio do coração, é uma atitude interior. E não, como dizia Jesus aqui, criticando os fariseus, que eles faziam tudo isso para serem vistos pelos outros. Eles, quando estavam jejuando, deixava o rosto meio triste assim, a pessoa meio abatida, para que as pessoas vissem que eles eram justos, eram pessoas que procuravam ser muito piedosas. Então tem muitas pessoas que às vezes fazem isso realmente, elas vêm para a igreja, vivem com o texto na mão, e às vezes isso são atitudes apenas externas, mas que às vezes não passam e não saem lá de dentro do coração. E essas atitudes, elas devem principalmente brotar lá de dentro do coração da gente. Elas só vão realmente causar, a graça de Deus só vai estar realmente presente no coração da gente se elas saírem do coração e a gente não pensar em fazer apenas para mostrar que a gente quer ser mais piedoso, que a gente quer ser melhor do que os outros. Então são esses caminhos. O caminho que nos liga a Deus, a oração, mas o caminho também que nos conduz ao próximo, que nos conduz ao irmão. E aí Jesus fala da palavra esmola, que para nós pode significar que a gente vai fazer isso, a quem está pedindo na rua, quem bate na porta da nossa casa, pedindo algum alimento, alguma coisa. Mas a esmola aqui a gente deve ver como uma atitude muito mais abrangente, uma atitude chamada caridade, que se volta para o próximo. Onde nesse tempo também eu devo pensar, devo lutar contra o meu egoísmo. O egoísmo hoje que cada vez mais está muito presente na nossa vida, que nos leva até mesmo no nosso contato com os outros, ficarmos tão individualizados. É muito interessante a gente pensar hoje, a questão dos celulares, você está conectado o tempo todo, você observa hoje as pessoas sempre ali, muito compenetrados com o seu celular, se comunicando com as pessoas às vezes, está ali mandando mensagem o tempo todo, mas isso lhe tira às vezes do contato real com os outros, da atenção verdadeira, da proximidade verdadeira que você deve dar aos outros. Então são muitas coisas que nós temos hoje e que nos levam a ficarmos muito fechados no nosso próprio mundo, nos preocupando apenas com os nossos próprios problemas, com a nossa própria vida, e a gente esquece da vida dos outros, de sermos solidários, de ajudarmos o nosso próximo. Não só aqueles que estão mais necessitados do alimento, de uma roupa, de algo material para sobreviver, mas aqueles que precisam de um gesto de caridade. Às vezes são as pessoas mais próximas de nós, nossa família, nossos vizinhos que estão precisando de uma visita, de uma palavra, de uma proximidade, de uma atenção.
né? Quantas pessoas precisam de atenção, de compreensão, de serem ouvidas. Então são essas atitudes todas que englobam, né, a questão da caridade. Saber, né, sair do nosso egoísmo para sermos solidários. E a atitude do jejum? O jejum, né, que para muitos pode significar uma atitude um pouco esquecida, uma atitude não mais tão vivida. Geralmente a gente não escuta muitas pessoas falarem que estão jejuando, e até porque, como diz aqui o Evangelho, o jejum a gente não faz para mostrar para os outros, mas o jejum ele tem uma atitude disciplinar. Claro que a gente pensa no jejum como a gente se abster de alimento, né? Geralmente o sentido original do jejum é esse, de a gente deixar de se alimentar, deixar uma refeição principal e ficar ali sem comer, para a gente, claro, fazer uma penitência. Mas existem muitos outros caminhos hoje em dia, né, para a gente viver o jejum também. Viver uma atitude de independência das coisas deste mundo. E aí existem tantas coisas que a gente se diz escravo hoje em dia, da internet, né, do consumo, tantas coisas que a gente hoje não consegue viver sem, e que a gente pode fazer um exercício, né, de ficar um pouco sem acessar essas coisas, sem utilizar essas coisas, e em lugar disso a gente coloca um tempo a mais para a gente rezar, um tempo a mais para a gente refletir, para a gente se aproximar de Deus. Assim, meus irmãos e irmãs, nós estamos iniciando este tempo e que a palavra de Deus possa nos conduzir. Esses caminhos que nos foram indicados por Jesus no Evangelho são caminhos para vivermos, né, juntos, não é uma coisa isolada. Hoje eu vou viver a oração, aí amanhã eu vou fazer a caridade, na outra semana eu vou viver o jejum. São caminhos que nós devemos vivermos, né, vivermos juntos: o jejum, a caridade e a oração. E assim nós vamos cada vez mais nos voltando para Deus, e a graça de Deus vai agindo no interior de cada um de nós, para assim vivermos a conversão. A conversão, claro que não é um esforço do ser humano, mas a conversão acontece também à medida em que eu me volto para Deus, que eu dou passos em direção a Ele, e assim a graça dele vai correspondendo aos passos e à abertura do meu coração para Ele. Possamos cada vez mais dar passos em direção a Deus nesse tempo da Quaresma, que a graça dele possa realmente transformar a nossa vida. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava.
Também sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada. Perdoa se às vezes não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fome e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus